Boa noite, galera do 3D, como vocês estão? Gente, estou muito feliz hoje, porque uma live networking, uma live ao vivo, a 12ª live networking, com empreendedores do mercado 3D, né? E vai ser com a 3D Lab, então assim, aguardem aí, depois da agenda vai ter essa live com a 3D Lab, ao vivo. Tá? Então, você ainda não tá curtindo nosso canal, @empreendedoras 3D Powerwoman, ativa o sininho aí no YouTube, para todo mundo que tá seguindo no YouTube, @empreendedoras 3D Powerwoman, sempre muito conteúdo, tá? Para quem não conhece, o Grupo Empreendedoras é um grupo de gurias que se encontraram e se formaram, né? Uma comunidade gigante de mulheres. Oh, tudo bom? Uma comunidade gigante de mulheres, e assim, que trabalham em todas as frentes do 3D. E desde então a gente vem fazendo conteúdo há mais de um ano, né? Em todas as plataformas aí. A gente tem LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook, tá? E assim, as gurias, elas sempre estão participando em lives, debates com a gente, em todas as frentes do 3D, tá? Então, assim, a gente está caminhando para o 7º evento presencial, só do nosso grupo Empreendedoras 3D Powerwoman, aqui na cidade de São Caetano do Sul. E assim, a gente tá aqui toda quarta-feira às 19 horas. Então a gente tem o nosso lema: juntos somos imbatíveis, juntos somos mais fortes, juntos somos imbatíveis. Eu peço para todo mundo, acompanha a gente, ativa o sininho, curte, né? Marca a gente, muita gurizada, marca a gente, graças a Deus a gente compartilha o trabalho. Empreendedores e empreendedoras, tá bom? Então fica o convite. Queria dizer que essa semana foi muito boa. Para quem não sabe, a gente está ajudando o pessoal da Expo 3D BR, porque desde o ano passado a gente está, na verdade, né, fazendo parte dessa grande família mais ativamente. Temos uma trilha de empreendedorismo. E nessa trilha nós temos 12 palestrantes já fechados. E aí, fora isso, né, eu acabei falando um pouco na agenda, mas assim, a gente tá com a trilha de empreendedorismo feminino e agora deram pra gente a trilha de colecionáveis, onde a gente também tá formando palestras e workshops para todo mundo que puder estar no evento da Expo 3D BR, tá? Teve uma live aí, vocês podem acompanhar, tá gravada aqui no YouTube, tá gravada no Instagram, para vocês acompanharem da Expo 3D BR, tá? Eu vou acabar soltando alguns shorts essa semana, porque eu quero me concentrar nisso agora, principalmente que a gente forma palestrantes do mercado 3D. E aí, fora isso, a gente ajudou nossos amigos, nossos empreendedores, buscaram a gente fez 11 palestras de outras frentes para outras, né, trilhas, e também fizemos 3 workshops, tá? E essa semana a gente vai fechar, vai mandar mais 3 aí, mais 3 workshops, graças a Deus. E a trilha de colecionáveis, que eu acabei de falar. E a gente sempre gosta de iniciar a nossa agenda, né, falando dos nossos posts da semana. Então, assim, o primeiro post da semana foi mais ou menos uns 4 dias atrás. Eu me concentrei porque entrou muita gente no grupo, eu vou até falar disso agora no final dos posts. E aí eu mostrei uma guriazinha numa cadeira de roda feita em 3D. E aí o post era assim: transformando vidas com a impressão 3D. E é muito importante a gente sempre espalhar coisas boas, principalmente no nosso mercado de atuação, né? E aí eu falava, @makergood acaba de nos emocionar com um projeto incrível, cadeiras de rodas feitas de impressão 3D, né? Para crianças que precisam de mobilidade e independência. Essa iniciativa é mais uma inovação tecnológica, é um verdadeiro ato de amor, inclusão e empoderamento. E eu gosto sempre de falar, porque no nosso grupo a gente tem várias gurias com vários projetos sociais, tá? A gente tem aí uma guria que faz próteses, né, de mão, uma que está desenvolvendo uma prótese de perna, tá? A gente tem amigos também do mercado 3D, graças a Deus, assim, que trabalham com terapia ocupacional, com fisioterapia, estão ajudando o pessoal, né? Esportistas, hoje eu acabei de ver um post de um esportista que um amigo nosso também ajudou, tá? Então, assim, a gente quer espalhar sempre coisas boas, né? Não é só órteses, né, próteses, mas também uma cadeira de roda, uma coisa que ajuda na mobilidade, né? Então eu coloquei assim: e nós da comunidade 3D Powerwoman acreditamos no poder de espalhar boas ideias e transformar, né? Isso sempre é interessante, um mundo com criatividade e propósito. E aí eu colocava: agradecemos a querida, né, a Dea Schwartz, por nos apresentar essa proposta singular, porque eu não tinha visto até então, né? E eu sempre falei que eu achava o máximo.
E aí ela falava, agora é nossa vez de ajudar a divulgar as mentes mais criativas do 3D, porque é o que a gente faz todos os dias, né? Ô, gurias, ô, lindonas! A gente faz isso, é divulgar o trabalho dos nossos amigos, né? É uma maneira do quê? Da gente engrandecer, a gente crescer junto com eles. É tão importante, né? Eles dividem muito. Então, assim, juntos podemos fazer com que essa corrente chegue ainda mais longe. Então, a partir do momento que você divulga o trabalho dos amigos, isso só te engrandece, né? Dividir faz parte. Aí eu coloquei, vamos espalhar sorrisos por aí, empoderar e incentivar a autonomia de quem precisa. E assim, foi tão legal, porque assim, muita gente gostou do post, muita gente veio no meu particular, falando que vai ajudar, que tem gente que pode ajudar com esse projeto das cadeiras. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ser fonte de informação e divulgar isso. E aí o nosso lema entra mais ainda, né? Juntos somos imbatíveis, juntos somos mais fortes. Ô, lindona! E aí eu coloquei, marque alguém que você inspira, né? Que você gostaria de inspirar. E pode contribuir com esse projeto incrível, né? Vamos juntos nessa missão. E aí muita gente marcou, graças a Deus, compartilhou. Muita gente me republicou com esse post. Eu quero agradecer muitos guris que nem faziam parte da nossa rede de contato, agora fazem. Então teve um maciço aí, uma mobilização. E eu fiquei muito feliz. Teve grupo, gente, de 3D, comunidades, que falou, aí sim! Então, assim, é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Movimentar o mercado com coisas boas, atitudes positivas. Então eu coloquei impressão 3D do bem, hashtag, né? Tecnologia com propósito, inovação social, 3D para transformar, impressão 3D, mobilidade infantil, muitos médicos entraram em contato também. Inspiração 3D, empreendedores do futuro. Porque quem pensa hoje nos outros, com certeza tá à frente dos outros, tá? E aí o segundo post da semana foi mais ou menos há uns 3 dias atrás. E aí eu colocava lá uma guria, né, astronauta. E foi uma arte que eu fiz, né? Uma arte que eu fiz que eu fiquei meio emocionada. Você sabe que tudo que é ligado ao empreendedorismo feminino, mulheres, eu sempre vou estar, né? Então, assim, eu bolei uma arte digital e fiz o post. Aí eu coloquei lá astronauta. Em breve, a primeira brasileira no espaço. Me emociona, porque já é o segundo post que eu falo só disso. E aí eu coloco, ela é brasileira, ela é mulher, ela está prestes a fazer história. Estamos falando da incrível Astro Laísa, né? E coloco lá a bandeirinha do Brasil. A engenheira e pesquisadora Laísa Souza, conhecida como Astro Laísa, foi confirmada na missão inaugural da Titan Space. E em breve se tornará a primeira brasileira a cruzar aí, né, os céus, os limites, né, que a gente fala, reconhecida pelo trabalho que ela tem no espaço, né, na NASA. E aí, um feito que promete inspirar uma geração inteira de mulheres apaixonadas por ciência, tecnologia, engenharia e inovação. E nosso grupo tem muitas engenheiras, inclusive tem aqui, ó, uma engenheira com a gente. E assim, é isso que mais a gente quer, né? Que todo mundo se identifique e potencialize isso. Então, em um universo onde ainda somos minoria, a Laísa mostra que sim, o espaço também é um lugar onde mulheres brasileiras, preparadas, inteligentes e determinadas a romper barreiras. E aí, assim como ela está prestes a cruzar os limites do planeta, nós, empreendedoras do Universo 3D, estamos expandindo fronteiras todos os dias, com criatividade, coragem e muito trabalho. O design e a impressão 3D, da modelagem ao empreendedorismo, ocupamos espaços que antes não nos pertenciam, né? Isso a gente sabe, né? Quem virar e falar assim, nossa, tinha muita gurizada no mercado 3D. Agora tem, né? A gente tem feito um trabalho aí de formiguinha e graças a Deus. Inclusive, a gente já é referenciada para ajudar os homens. Isso é muito, né, importante. E aí, ocupamos espaços que antes não nos pertenciam. E estamos transformando o mercado com inovação e propósito. Que a jornada da Astro Laísa nos lembre que os nossos sonhos não têm teto, têm asas, né? Então, assim, foi uma frase impactante que eu quis colocar. Porque, assim, hoje a gente se identifica com um monte de coisa boa, graças a Deus.
E aí eu coloquei Juntas Somos Imparáveis, Juntas Somos 3D Power Woman, né? Que eu coloco empreendedoras, mas é 3D Power Woman. Com orgulho e admiração. E aí fazer os hashtags pra tá chamando, né? Todo mundo que gosta da parte, né? Futuras astronautas, mulheres no espaço, tecnologia feminina, inovação brasileira, orgulho nacional, espaço é delas, tá? Ciência, lugar de mulher, sim. Então, assim, é muito feliz, né? E essa semana a gente teve 3 murais, ou seja, 6 gurias entrando na comunidade, na nossa comunidade. Gurias do Rio, gurias de São Paulo, gurias do interior, Minas Gerais, tá? Gurias do Sul. Então, assim, a gente tem gurias espalhadas para tudo quanto é lugar. Gurias dos Estados Unidos a gente tá falando, tá negociando aí mais gurias dos Estados Unidos, graças a Deus. E, assim, a gente tá alcançando muitos espaços, né? Hoje em dia, marcam a gente... Essa semana marcou a guria do Peru, por exemplo, né? Então a gente quer cada vez o quê? Trazer conhecimento, né? E mostrar a potência do mercado 3D. E aí as lives do mês 6, para quem ainda não viu, a gente teve a live semana passada, a primeira live do mês 6, tá? Foi com 2 gurias super especiais, a Jaque, a Ana e a Ana. Então tinha 2 Anas. Que foi a arte de contar histórias através dos seus colecionáveis. Foi demais, foi espetacular. Elas têm muita experiência para passar. Então, assim, a gente falou de vários projetos juntas, sabe? Inclusive que elas vêm num evento, que elas participam da Expo 3DBR e toda essa potência, tá? E aí a segunda live, que é hoje, do mês, é uma live networking, a 12ª com a 3D Lab. Então, daqui a pouquinho, aguardem, o Brian vai estar entrando aqui. Graças a Deus, né? A gente já tem uma amizade, eu vou falar bastante com ele, vocês vão ver, graças a Deus. Aí a terceira, né? A terceira live semana que vem vai ser colaborações de sucesso, criando parcerias com artistas, designers e educadores, com a Ana Cláudia e com a Débora. Elas já fazem isso. Então é muito interessante para quem tem vontade aí de ver outros projetos no 3D, essas gurias vão estar passando pra gente, muita experiência, tá? E eu também, né? Eu sou dessa área, então já ajuda a gente, 3 gurias passando aqui num debate pra vocês. E aí a última live do mês vai ser muito especial, que vai ser marketing criativo para vender colecionáveis e decoração impressa em 3D, com 2 gurias espetaculares, a Ohana e a Angel Maker. Pra quem acompanha, essas 2 gurias, elas arrasam no mercado 3D. E assim, elas vão estar com a gente. Graças a Deus. E vão estar com a gente também palestrando lá na Expo. Também nos nossos eventos. Cada vez mais trocando figurinha com todos vocês, né? E aí sempre, gente, os nossos hashtags. Juntos somos mais fortes. Juntos somos imbatíveis. Empreendedoras 3D Power Woman, né? E a gente quer falar assim, a gente tá caminhando pro 7º evento presencial aqui em São Caetano do Sul, tá? Então a gente tem aí mais de 30 palestrantes já disponíveis, as palestras, a gente está editando para soltar para todos vocês, né? Eu gosto muito de falar isso, porque assim, hoje a gente é uma referência no mercado 3D, a gente tem muito conteúdo. E o que a gente quer passar é isso, conteúdo gratuito para todos vocês, né? Então assim, hoje todo mundo procura a gente para isso, para orientar através de conteúdo, né? Então marcam a gente, estão com a gente nos nossos eventos. Graças a Deus a gente teve 6 patrocinadores, né? De 3 do último evento foram para 6 e agora fecharam com a gente, sempre vai estar nos eventos. Foram vários unboxing e é só alegria, né? E aí, queria falar também a live, hoje vai ser uma live networking. Temos aí 12, vai ser a 12ª, né? E aí os cupons, gente, para quem ainda não tem cupom do Empreendedoras, é 3D Power Woman, né? Então a gente tem da 3D Prime, da 3D Tavares, só procurar eles, a Quantum 3D também. Vocês podem procurar todos eles que estão nos nossos eventos, né? 3D Tavares 3D Print, Curto-Circuito, Volt 3D, 3D Lab, 3D Prime, todos eles vocês podem procurar. E aí os parceiros, né? A gente, graças a Deus, já fechou para os próximos eventos. E os kits de sorteio cada vez melhores, né? Então, para quem acompanha a gente aí, sabe que isso é muito importante para todos os eventos, porque mostra o quê? Uma credibilidade muito grande. E é o que mais a gente tem, graças a Deus. Então, para quem ainda não tem a data dos nossos eventos presenciais, quer anotar aí? Então, a gente vai ter o próximo evento presencial, vai ser o 7º,
tá? E vai ser agora dia 26/7. Ô, amigo, daqui a pouco eu te chamo. Dia 26/7, tá bom? Depois, o oitavo, vai ser dia 27/9. E depois, o nono, dia 29/11. E vai ter a Expo 3D BR. Então, assim, hoje a gente gosta de falar, porque até a Expo a gente tem mais 3 eventos presenciais dos empreendedores, né? Das empreendedoras. E aqui em São Caetano. E por coincidência, a Expo 3D BR também vai ser aqui na nossa terrinha, em São Caetano do Sul. Então, assim, é muita coisa para vocês irem treinando, né? Então, agora no final da nossa agenda, eu vou gostar de falar disso. Então, assim, a gente sabe que a gente reúne as mentes mais criativas do 3D. A gente tá trazendo muito conteúdo inovador. Ô, guria lindona! Inovador, né? Tanto que hoje a gente não tem uma trilha, a gente tem duas, graças a Deus, né? E workshops e tudo, esse acesso muito grande, né? O lounge VIP, é tudo. Então, assim, a gente só quer falar o seguinte, gente, essa semana eu vou começar, tá? A definir os palestrantes para o nosso 7º evento presencial. Então, assim, o 7º evento, dia 26/7. Vai ser num sábado, aqui em São Caetano do Sul. Então, assim, vocês têm vontade de palestrar, né? Como a gente está formando muita gente no 3D, quer mostrar o seu trabalho, já é o início de você vir num evento nosso. Vem, tem mesas, né? E aí marca lá, a gente sempre apresenta todo mundo que está no evento. E aí depois a gente pode ver com o tempo o seu trabalho, definir para você, né, se você está no nicho certo, se esse é o mercado que você almeja, se você tem uma potência e trazer para quê? Para palestrar com a gente. Então é isso que mais a gente quer, né? Nosso amigo aqui, a gente vai estar falando do evento dele. Então, assim, a gente tem vários amigos hoje no mercado 3D que fazem eventos presenciais como nós, né? Mas o Empreendedoras, graças a Deus, fidelizou um público e sempre tá com todo mundo, né? Então, assim, a gente quer o quê? Dar essa oportunidade da pessoa iniciar no mercado 3D de uma maneira correta. Então, é só procurar a gente, iniciar no caminho do 3D de forma correta, tá bom? Então, fique ligado. Entre em contato com a gente e fala, ó, eu quero fazer parte desse grupo de empreendedores, eu quero estar com você nos eventos, né? O pessoal aqui já está com a gente nos eventos. Vamos lá, vamos chamar meu amigo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo em ordem. Volume, etc, para não atrapalhar a live com ele. É isso aí, vamos chamar. Brian! Deixa eu mandar aqui. Já tá autorizado. Ô, amigo! E aí? Tudo bom? Tudo- Seja bem-vindo. E aí, como vai? Estou ótimo, e você? Tudo bem também. Graças a Deus. Ah, eu sou super fã sua. Você sabe que eu sigo no seu particular, né? Já brinquei com você, né? É mesmo? Umas vezes aí. Não, eu De- sigo, eu te acompanho. Até depois da live a gente vai trocar uma figurinha, né? Que essa semana eu mostrei um post seu para uma amiga minha pessoal e ela se encantou que você põe a mão na massa mesmo. Você faz várias impressões, né? Eu adoro, assim, eu tô pra te falar que aqui dentro da 3D, da 3D Lab, eu devo ser um dos que mais empreendem. Sim, e é importante a gente mostrar, né? Porque não é só falar, é também demonstrar que você tem uma experiência, que você gosta, É, o né? trabalho E as tem pessoas se muito tempo. identificam. Daqui a pouco eu conto assim um pouco, mas tem muito tempo que eu trabalho com impressão 3D e de fato um hobby que virou. É um hobby assim, mais ou menos, mas eu tenho uma impressora 3D na minha casa, eu imprimo coisas com meu filho, então eu adoro de verdade. E demais. Amigo. Obrigado a todo mundo que está entrando aí da 3D Lab. E hoje eu queria falar para você que o convite foi feito há quase um ano atrás, né? Que a gente se conheceu. E aí a gente lá na Expo 3D BR, né, o ano passado, eu fiz o convite para você, você super topou. E eu Foi. com as guitarras, você com as guitarras também. E aí eu mostrando lá, ó, é 3D Lab aqui, o filamento Sei da lá minha mesmo. guitarra. E aí você, nossa, é? E aí você mostrou também, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque são amigos que se identificam, né? E assim, principalmente pelos gostos. E a gente adora música, né? E aí é muito importante para toda a galera ver que, por mais que tenha contatos com outros empreendedores, a gente sempre tá junto, né, Com Brian? certeza. É, eu acho que assim, o mercado
por mais que ele já tem muito tempo, mas ele ainda é novo, né? Ele tem muito para crescer, então ele tá Sim, longe de estar maduro, então todo mundo tem espaço e a gente, com parceria, a gente consegue crescer muito. sim, Sempre a gente está sim. precisando ou precisa de um apoio próximo, e seja ele de qual tamanho que for, né? Mas eu acho que essas amizades que eu tive, eu tenho amizades lá da primeira Expo. Aham, O pessoal tava brincando na Expo, você tá falando agora recente, né? Da aham. Expo agora, que vai ser final de outubro. A Sim, gente participa desde a primeira, então assim, eu tenho amigos olha. meus da primeira Expo que continuam amigos, às vezes nem estão empreendendo impressão 3D mais, mas continua E é com essa amizade importante, né, de longo amigo? Porque prazo. hoje você tem vários funcionários, várias pessoas ao seu redor. Então, assim, a gente até tem as afinidades, né? Fiquei muito feliz quando ele está com você e vem nos nossos eventos. E agora vocês estão com a gente nos eventos também, né? E, assim, eu vejo que hoje o mercado é só potência. E eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo, vendo hoje o seu. Eu gosto sempre de dar uma olhadinha antes da live, né? E aí eu vi você lá com o pessoal do Manual do Mundo, Iberê. Eu sou super fã. E aí, meu filho tem lá os livros todos, né, do Manual do Mundo, e tem o laboratório com mais de 80 experiências, e aí que eu fiquei mais feliz ainda, porque é muito importante, né, hoje a gente passar tudo isso, desde o do público mirim até os adultos, né, amigo? No caso do Manual do Mundo, assim, é uma surpresa muito boa. Ele é um canal gigante, mas é um cara de uma simplicidade e de, assim, uma pessoa tão gente boa. Então, eu adoro isso, sabe? Normalmente você vê o cara na televisão ou no vídeo e tal. Você fala assim, ah, será que esse cara na vida real? O Iberê é um exemplo do que dá Ai, para que fazer. E demais. ele a gente estava falando sobre botar a mão na massa. E ele, além de tudo que ele faz, ele imprime de verdade. Então, assim, as dúvidas dele são de usuário, que ele fala assim, ô, isso aqui está acontecendo, aí a gente vê que não é. A equipe também é um canal muito grande, né? Mas a equipe também imprime, faz tudo, mas aí falando sobre impressão 3D no canal do Iberê, você vê que ele imprimindo, ele usa como ferramenta assim, a impressora 3D para o nosso mercado, isso é muito bom. Moça, Canais daquele tamanho ou ele, a empresas do tamanho que você esposa, ele é família, né? É tão importante, é família. isso que eu falo. E assim, hoje para o mercado 3D, todo mundo que tem, né, esse acesso mesmo a pessoas que são, né, pra gente exemplo, né? Por quê? Porque busca o melhor, porque testa muita coisa, já é um caminho 100%. Para mim, pelo menos É, é inegável, tá? Eu tô te agradecendo, né? Porque eu acredito que muita gente do 3D ficou muito feliz aí, ah, viu? Acho que eu falei mais ou menos tudo. Você quer falar? O arroba é 3D Lab underline Brasil, não é isso? isso. 3D Lab Underline Brasil e tem o meu do de impressão 3D, que é Sim. o Careca 3D. Isso, sigam, é demais, viu? Obrigado, viu, amigo? Vamos para a primeira pergunta da live? Vamos, Eu vamos. mandei para ele, tá? Então a gente vai seguindo aqui e um complementa, vai que vai. Se tiverem perguntas, gente, mandem perguntas que a gente responde também, Assim, tá? Como surgiu a 3D Lab e qual foi o maior desafio no início dessa jornada empreendedora no mercado de impressão 3D no Brasil? Você tá lá desde o início, né? Então tem muita coisa para passar. não, são muitos anos, assim, já passamos por várias coisas e várias etapas, né? O início da 3D Lab, eu sou engenheiro mecânico de formação, e aí eu trabalhava numa montadora aqui de Minas Gerais, e eu tinha acesso a impressoras 3D de alto porte, né? Stratasys, 3D Systems, por aí vai. E a Uhum. gente sempre usou a impressão 3D como ferramenta, mas uma impressora dessa, com os insumos desse, ele é pouco acessível hoje no para a gente comum, né? É uma impressora extremamente cara e o insumo também é muito caro. E Sim. aí, quando a gente começou, foi bem naquela época. Eu trabalhei lá antes de 2009, né? Eu trabalhei, acho que eu comecei a trabalhar em 2008, mais ou menos. E aí a patente, essas patentes da impressão 3D, elas caem em torno de 2010, 2009. E Tá. aí em 2008 eu já trabalhava, em 2009 essa patente cai. A gente já tinha um contato de impressão 3D, mas não uma impressora 3D de baixo custo. E aí lá nos Estados Unidos eles começam a montar aquelas máquinas
caseiras, né? Você cortava ali o MDF, colocava umas barras roscadas, e aí tinha esse projeto liberado na internet, e começaram-se a ter empresas no Brasil que fabricavam esse tipo de máquina. Tá. Bem Uma delas, experimental, né? Bem no início, assim, experimental isso. total. Aí, Aham. assim, a gente comprava esses kits de fora, montava ali cortava no laser o MDF e fazia uma máquina. E assim, quem participou dessa época aí sabe que o que a gente está vivendo hoje não tem assim, É nós somos um céu, maravilhoso, né? né? Não tem nem É. comparação. Você dá um play numa máquina e ela sair com a peça pronta. A gente ficava ali olhando a máquina, normalmente a impressão era ruim. O filamento, não sei se quem acompanhou também, o filamento que todo mundo usava era um filamento de 2,85 milímetros, então era um filamento Nossa. grosso, né? Ah, Não era aham. esse filamento de hoje, ele era enrolado no carretel, que era o carretel de bobina de fio. Então, assim, O acabamento isso, era bem rústico, não era isso. nada do feio. E aí a Aham. gente viu lá naquela época, a gente falou assim, ô, se essa impressora 3D está nesse custo muito barato, quem que vai fornecer os insumos dessa nova tecnologia que vai chegar? Porque a gente já conhecia o ganho que uma impressora 3D faz, mas a gente entendia que a limitação era o custo de uma máquina muito alto. E a gente Sim. falou, opa, deixa eu. Vamos fabricar o insumo como engenheiro. A gente já tinha a veia do processo produtivo e Uhum. começamos desde então a desenvolver uma ideia de fabricar esses insumos no Brasil, porque não tinham. Que Tinha demais. algumas empresas também que começaram junto com a gente, mas ninguém tinha ainda definido a forma que ia fazer isso. Igual eu falei, o filamento era outro e tal. E Aham. aí a gente compra a nossa primeira máquina, que é uma linha de extrusão, então já é um processo industrial, tá? Essa linha hoje tem. Eu não utilizo mais ela, que ela já foi ultrapassada, mas ela tem em torno de 8 a 10 a 12 metros ali de tamanho, então já é necessário que você tenha um ambiente industrial. Porém, a Tá. gente tinha uma máquina e a gente fabricava nessa uma máquina. E aí, Nossa. assim, um caso interessante o, o Marcelo da 73D, ele também entrou nessa época, porém eles já fizeram uma cortada no acrílico. E eles já tinham um know-how de eletrônica, então a impressora 3D era uma caseira, mas eles já entraram com uma impressora 3D bem mais evoluída do que essa montada ali, né? E Aham. aí a gente montou essa empresa para fabricar um insumo em alta escala, uma Nossa. máquina tá, em alta escala que eu falo, para aquele início de mercado, Aham. uma máquina ali fazia a produção do mercado inteiro. Que legal. Porém, existiam várias empresas menores que vendiam poucas máquinas, e aí a gente falou assim, ô, vamos vender 1 tonelada no primeiro mês. E aí não foi Nossa. bem isso. Tinha mercado para 1 tonelada, sim, só que esse Aham. mercado estava tão pulverizado de várias empresas que cada empresa ia comprar tipo 10 quilos. Então, assim, esse modelo de negócio ele cai por terra em pouco tempo. Por Tá. quê? Porque a gente precisava vender essa 1 tonelada, só Hum. que não tinha mercado. Então, no começo, né? Você Eu capinou produzia uma, o mercado. é, Você eu, foi. pro- eu produzia uma quantidade grande e me desligava a Uhum. máquina, pegava, colocava no carro um monte de filamento e saía andando, principalmente em São Paulo, né? Tá. Então era muito comum que eu passava de carro em um monte de lugar para tentar vender esses filamentos e mesmo assim era muito difícil, era literalmente capinar o mato. E aí É porque cheguei. até chegar ao nível industrial, né, amigo? Assim, a gente vê um potencial, mas isso leva um tempo, né? Não É, é assim, você vai e começa, a não ser que tenha uma demanda no mercado, mas não foi o caso. Você tinha, né? Você viu que precisava, tinha um potencial, mas iniciando, né? nesse caso, assim, tinha uma demanda que a gente sabia que era pequena e a gente não colocou uma régua muito alta, Tá. porém a gente não conseguia nem atender aquilo ali, porque a dificuldade. Hã? Porque assim, vou te dar um exemplo.
Quando você compra um volume grande, você fala assim: ah, não, eu vou desenvolver um fornecedor que ele vai me Sim. entregar, vai ter um padrão. Só que, imagina, o cara usa 10 quilos, uma empresa que compra 10 quilos no mês. Você Uhum. acha que ela precisa desenvolver um fornecedor ou ela vai comprar um importado que já funciona para ela Com ter certeza. menos uma Ela não vai variável? querer testar, ela vai querer na garantia do certo, né? É, então ela. E era muito difícil. Assim, eu lembro de várias conversas no início da empresa de ou, por favor, compra um pouquinho de mim, você vai, eu te garanto que funciona. Mas olha hoje, né, amiga? Eu acho que isso que é mais legal, você conquistar a confiança, né? E Desses aí, clientes. assim, só encurtado da onde que a gente estava para onde que a gente está em um curto Aham. espaço, é assim, beleza, a gente queria vender filamento. Sor que imagina você abrir um mercado que você fala assim, oh, eu tenho um filamento de impressora 3D que é muito top. Ah. Para uma pessoa que não conhece. Ela falava, Uhum. beleza, mas eu preciso da máquina. A gente precisou agregar tudo que a gente agrega hoje Uhum. para abrir o mercado de filamento. Então, assim, a gente entrou, a gente fabricou máquina, a gente tinha curso online, tinha curso presencial. A gente fez isso tudo no final Aham. porque era demanda do nosso cliente. Ele falava, ô, O eu preciso aprender, treinamento, eu né? preciso, O é, suporte das máquinas, manutenção. tudo, Aí a né? gente teve que ter uma manutenção, porque o cara, ou eu comprei uma máquina que seja importada, eu comprei o Uhum. seu filamento, minha máquina está parada, eu não consigo fazer ela funcionar. Aí a gente abre a manutenção. Então, isso foi um processo que a única coisa que foi realmente pensada e estruturada para ser que a gente é até hoje é Uhum. a fabricação de filamento. O resto todo foi agregando para continuar vendendo e aumentando o volume de filamento no Brasil. Para atender melhor também, né, o cliente, né, amigo? A gente, assim, acabou de não falando, né? A 3D Lab hoje vende impressoras, filamentos, resinas, tá? Cursos e dá suporte. Então, essa pergunta a gente já acabou, né, dando Ela, a base toda. E assim, hoje eu vejo que essa parte da matéria-prima, ter o acesso à matéria-prima de qualidade é essencial para qualquer negócio. Então, vocês provaram aí para todo mundo, né, que vocês têm essa qualidade, é super importante. Vamos para a segunda, amigo? bom, Qual a importância da escolha correta do filamento porque para garantir a qualidade e o desempenho nas impressões? Quais são os erros mais comuns que você vê nesse processo? Que é importante, né? Dar esse feedback para a galera. então, assim, aí falando sobre empreendedoras ou empreendedores no geral, Aham. todo mundo, e aí principalmente no Brasil, é muito Hum, focado em custo, né? Então, assim, sim. a galera quer reduzir o custo, principalmente no teste, né? Você fala assim, "Ô, eu não vou despender um dinheiro muito grande num teste que eu vou fazer." Eu acho que Aham. essa é a resposta da principal pergunta, porque você está disposto a pegar qualquer tipo de material, e hoje existem muitos materiais Uhum. importados e nacionais com qualidade e sem qualidade, importado sem qualidade, importado com qualidade. Existem vários do material, Aham. porém o que eu acho que o essencial é aquilo que a gente falou. Se você está começando, tira uma variável importante. Então, compre máquinas que, que a galera já tem para você ter uma rede de apoio de pergunta e falar: opa, ô, minha máquina está dando isso aqui. Ou marcas conhecidas no mercado, e a gente tem duas dessas principais e algumas muito boas, e a gente Uhum. pode falar depois. Vamos, Mas vamos falar. a questão do filamento em si é isso. Eu acho que quando você coloca um filamento ó, você tem uma máquina nova, um filamento novo, e você é novo, você tem muita variável e o erro pode estar em qualquer uma delas. Então eu Aham. deixaria a variável para ser só a pessoa. Então Sim. coloque um filamento que potencialmente irá te garantir um primeiro uso de qualidade, Uhum. e aí você fala, opa, o filamento tá bom, a máquina tá boa, agora eu estou bom, eu treinei, eu gastei um tempo e aprendi, e aí a gente passa essa fase e fala, agora eu preciso reduzir custo ou não preciso? Será que realmente o custo do filamento vale a pena reduzir? Sim. Então, É. eu acho Falou que tudo, falou tudo. É que, na verdade, assim, essa escolha do filamento vai muito da peça final também, né, é, velho? Porque a gente fala o objetivo do que você quer, né?
E aí, as pessoas sabem que tem vários tipos de filamento, então até a gente vai depois falar, né, se vocês têm alguma novidade aí para trazer pra gente, porque máquinas eu sei que vocês sempre estão super antenados, mas assim, hoje o mercado, às vezes a demanda pede um produto. Então, Então, assim, né? eu falei sobre qualidade no geral, né? Não falei Tá. sobre tipos de Aham. filamento. Porque assim, e aí, respondendo a segunda parte da pergunta, quais são os principais erros e dúvidas? Porque Aham. assim, além de várias marcas e vários modelos, existem vários tipos de filamento. Sim. E a galera, normalmente, isso em tudo, todo mundo padroniza uma coisa assim, ó. PLA é para É. imprimir é, miniatura. Só que Aham. assim, eu tenho empresas hoje que utilizam só PLA, porque se você for olhar a dureza do material, o PLA é o material mais duro. Então, realmente o material é de baixa resistência mecânica, porque a resistência mecânica que todo mundo está acostumado é pegar uma peça e jogar no chão. Se ela não Uhum. quebrar, ela é resistente, se ela quebrar, ela não é resistente. Uhum. E aí, falando sobre esse aspecto exatamente de cair no chão, o PLA Aham. não é o melhor material, ele é um material Não. que não aceita deformação. Uhum. Porém, se você pegar uma peça, imprimir ela maciça e passar um carro em cima, provavelmente o PLA vai ser o que suporta mais carga. Olha. Então, assim, eu já fiz esse teste, tá, gente? Eu nem sei se esse vídeo é antigo, tá? Mas eu Nossa, manda fiz, pra mim que eu é, eu quero ver. fiz Ah, uma peça assim curva e tá. passei com o carro em cima e tinha PLA, PETG, ABS, eu não lembro mais. O PLA aguenta, o ABS não aguenta, o PETG não aguenta. E aí, eu acho que ter informação do que realmente cada material vai te entregar, beleza. Uhum. Agora, qual que é o material mais fácil de imprimir? Isso é. Todo mundo já sabe que o PLA é o material que é mais fácil. Agora, características mecânicas, e aí foi a sua pergunta sobre o que eu produzo e qual o melhor material para aquilo que eu produzo, aí a gente pode entender, às vezes, a mínima característica que vai te entregar é variedade de cor, é flexibilidade, Uhum. é resistência química, sei lá, tem assim, na, na, N, né? na, tem N variáveis ou Uhum. N empresas que vão precisar de características que vão. Mas Sim, no geral, o principal erro aí seria escolha de material genérico para fazer tudo. E escolha de materiais que não seguem um padrão, que aí às vezes te dá uma sensação que você vai fazer, mas ninguém conta o tempo perdido, né? Você sim. sempre conta o material que você perdeu, mas o tempo perdido para aquele material. Então, às vezes é reposto o material, mas e esse tempo que você gastou o tempo, né? Então, Na verdade, nos testes, né, Brian, a gente acaba vendo, porque cada material tem o seu perfil, tem, né, a calibração certinha, então não adianta. Muitas vezes você querer usar o mesmo, né, o mesmo tipo de regulagem, tudo certinho, para vários materiais não vai dar certo, principalmente quando a gente fala da resina, né, que a gurizada às vezes troca a resina, nossa, desregula toda a máquina, então é bem importante falar. mas o Os erros bom que comuns, assim, o que, que mais o acontece, que é? Não Brian? Deixa eu escutei. contar pra gente Desculpa. erros, assim, com a máquina, com a aplicação, o que, que você mais vê, assim? Então, hoje eu acho que o pessoal compra a tecnologia como um todo Tá. em qualquer canal, e aí e normalmente as máquinas, as impressoras 3D, um dos erros da, 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 da máquina que chega de qualquer lugar Uhum. é que ela é pouco explicativa. Então, assim, Não tem pra gente que garantia, já usa, né? Ah, não, mas estou falando assim, você pega uma máquina, aí você vai ler o manual uhum. está explicando assim, tem um parafuso ali, mas ele não está te falando assim, existe esse software você vai ter Sim. que mudar esse parâmetro, se você estiver usando tal Espaciamento. filamento. Então eu acho que o primeiro erro é o não estudo, né? A não capacitação. E aí Sim, esse erro de não capacitação, ele gera erros, às vezes bobos, às vezes de colocar um parâmetro errado de temperatura, não, a máquina não funciona, ou não entender que determinado material não gruda na mesa ali, ele solta e dá aquele uhum. problema que é comum Sim. para quem já usa ali Uhum. daquele A excesso de senha, material. os É, macarrons.
Você coloca Infelizmente, miojo. Só infelizmente, o erro comum é o que mais tá. acontece. Erro bobo, erro de Uhum. não colocar a temperatura correta deve ser Tá. o Show. principal erro, né? Adorei, adorei. Gente, o pessoal tá dando ave Brian, mas assim, perguntas, viu, gente? A gente responde. Vamos para a terceira. O que diferencia os filamentos da 3D Lab no mercado nacional? Quais linhas têm maior procura atualmente? Se você quiser falar aí, fala de toda a linha, acho que é Legal. importante, né? Ó, hoje, desde sempre, igual eu falei, eu tenho uma formação de engenharia, então eu adoro desenvolver. Eu Tá. adoro criar materiais novos. O problema é que isso com o comércio, às vezes ele não se encaixa. Por quê? Porque não adianta você fazer um material ótimo, mas que o mercado não compra, né? A gente precisa ter Sim, esse equilíbrio. o giro, né? Então, dos materiais que a gente desenvolveu, eu já testei inúmeros materiais no mundo inteiro e Tá. hoje, assim, a gente preza por matérias-primas de excelência. Então, toda a nossa matéria-prima, elas são dos fornecedores melhores do mercado. Vou dar um exemplo. O nosso PLA é o da Networks, que é o Ingel, que hoje é considerado o melhor PLA do mundo. Então, a gente usa matéria-prima que os Estados Unidos e a Europa usam como primeira linha. Então, eu acho que o Legal. diferencial do Belhada 3 Lab é porque a gente tenta convertir com preço, um preço justo e competitivo, Hum, porém a gente não abre mão de usar os melhores materiais e garantir o processo. É, a nossa empresa é a única, não sei se mais tem, né, esse dado não é tão atualizado, mas a gente tem a ISO 9001 que garante o nosso processo. Então, o que a ISO 9001 faz? Ou você sempre repete aquele padrão de produção. Então, a Tá. gente conseguiu garantir que o nosso filamento ele tem uma repetibilidade muito boa. E isso é muito bom porque às vezes você usa o filamento uma vez e fala, não, é excelente. Aí você vai comprar de novo, o filamento já não funciona. Então, É. padronização de Hum, cor e de hum, variação de gel. Então, é um filamento que usa materiais de excelência com um controle de qualidade na padronização da produção também muito bom. E essa junção de características nos tornam uma empresa de referência no mercado de filamentos. Então vocês trabalham hoje PLA, Isso. você falou, né, amigo? É, aí outros, fala todos É, que vocês têm. 7G. hoje. Aí você perguntou, tá certo, você perguntou qual que mais sai, Aham, né? A linha de PLA hoje, como é disparado a que mais sai, eu vou te falar tá. assim, 80% é PLA. E Uhum, dentro do PLA, a gente tem hoje, com as máquinas mais novas, a gente tem as linhas Hyper, né? Que são filamentos que têm fluidez alta, que aceitam as velocidades das novas máquinas, tá. que conseguem te entregar velocidades de impressão muito rápido. Porque não adianta você ter uma máquina que é de alta velocidade e o filamento não suportar. Ele tem que ter uma característica específica que normalmente é fluidez, mas não é só a fluidez que faz isso, mas normalmente ele entrega essa fluidez que consegue um fluxo volumétrico muito alto. Uhum, Então, do PLA a gente tem linha padrão, que a gente chama, a nossa linha padrão é uma linha premium, porque uhum, a gente não usa o grade de entrada, a gente já usa um grade melhor da Networks. tá. E aí a gente tem o de alta velocidade e a gente tem o de alta temperatura. Então são três linhas de PLA aí hoje Olha que já, show. já no padrão. É, eu sou É, sincera, eu adoro essas de alta temperatura. Eu sou super a favor. A gente fala que, ai, nossa, é um pouquinho mais caro, mas, poxa, a qualidade do acabamento e da, né, disso que você falou, tudo da e, máquina em si E é você ótimo. consegue, no de alta temperatura, você Uhum, ainda consegue fazer um tratamento posterior para aumentar a resistência mecânica e térmica. Então, uhum, assim, é claro que quem usa dessa função normalmente é a indústria, né? Sem ter um forno um pouquinho controlado ali, mas ele ainda é passível de ser melhorado. aham, Abaixo, e aí, beleza, aí tirando os 80%, o resto vai dividir ali. O PETG tem entrado muito no mercado, principalmente para o pessoal de letra, da comunicação visual. Para quem uhum, mexe com comunicação visual aí, o PETG é um excelente material. Por quê? Normalmente a comunicação é para a área externa, então ele suporta
temperaturas mais altas que o sol, então ele não Sim. vai deformar igual o PLA ali para a Uhum. temperatura. Então, e ele tem transparência, ele tem qualidade. Então, o PETG é um material bem utilizado hoje. Que O, legal. AB, o ABS que a gente já tem, esse é o material mais barato e Uhum. ele já é utilizado desde sempre, tanto na indústria para injeção, mas a impressão 3D comprou antigamente, a gente falou no início, Uhum. que antigamente a gente só usava ABS, a gente nem usava Sim. PLA, era difícil. Todo mundo usava ABS. Então, é um Uhum. material que todo mundo usava, mas exige uma máquina fechada, tem um cheiro um pouquinho químico ali, e a pessoa não gosta, mas a resistência mecânica dele é bem legal e a resistência térmica dele é até alta, assim, para os materiais de impressão 3D. Pessoal dos Além desse, colecionáveis adora BS, né, amigo? Principalmente fazer base, né? Eles ele é utilizam fácil de bastante. lixar, ele é fácil de dar acabamento. Então, o Uhum. ABS é um material que é barato e é muito Uhum. bom. E aí, acima, aí depois disso, que esses são os três materiais mais fáceis de ser utilizados, né? Hoje a gente chama a linha de TPU, que é o Olha. TPU é o poliuretano, o termoplástico poliuretano. Que ele faz? Ele é Uhum. um filamento flexível que se assemelha à borracha. Tem muita gente que confunde. Borracha, ela não é né? A gente não consegue imprimir borracha. Ela não derrete com temperatura. Então, tem que ser o PU. Só que ele é flexível ao ponto de se assemelhar a uma borracha. Uhum. E aí ele não é tão gostoso, tão fácil assim de imprimir, principalmente os CPUs que são muito É, eu macios. tô E aí por isso que testando o TPU, vou te falar, é difícil. Eu é, joguei uma enquete até na comunidade e muitas gurias, olha, ainda não conheço. Ah, iniciei. Só uma guria do grupo que tá aqui assistindo a live até que gosta e que tem facilidade. é, Então, assim, a gente sempre tá perguntando, né? lá É fora importante falar. a gente tem dois TPUs hoje. O Tá. TPU ele é numa escala de dureza. Quanto Uhum, a dureza A é uma dureza mais macia, uhum, a, a palavra não foi boa, é uma dureza mais macia, mas o A é a mais macia e a D é a mais dura. A tá. gente tem um que é 98A, que é o mais padrão do mercado, porque menos que isso, existe Uhum, até de 60A. Mas uhum, assim, extremamente difícil de imprimir com esse material. aham, Porém, a gente criou um material flexível, mais rígido, que ele imprime muito parecido. Quando a gente lançou ele, a gente chamava ele de PLA Flex. Eu nem lembro se esse nome ainda tá. continua, mas ele tem uma dureza mais alta que é muito mais macio que PETG e ABS, porém ele não tem nada a ver com o TPU. Então, você com o TPU padrão. Então, o fio do TPU padrão ele é muito mole e aí ele trava na extrusora porque ele faz esse movimento, ó. Uhum, Agora, uma dica aí que você falou para uma pessoa que usa, aham, eu tenho visto o pessoal lá de fora utilizar o TPU uhum, junto com aquela máquina de secar. Ele tá. absorve a umidade e aí Uhum, ele fica mais difícil até de imprimir. olha, Quando você coloca tô. na Ó, secadora, quem entrou, Kleber. aí ó, Amigo. Oh, que legal. quando a gente coloca o filamento de TPU numa secadora de filamento, eu fiz Aham. esse teste aqui e o resultado, assim, é muito bom. Ai, que Quem bom. usa É uma TPU e eu dica tenho dificuldade, importante. é, É, porque normal, assim, hoje a gente fala, né, capinha de celular, né, amigo? É feito totalmente, né, TPU. Então as pessoas com bolsas gostam de utilizar a parte dos calçados também. Então tem crescido bastante a impressão 3D, né? Eu mesmo tô testando parte de rodinhas com preenchimento, até eu conseguir depois ter mais facilidade, mas ainda estou enfrentando aí mas umas normalmente dificuldades. é É mais velocidade da indústria, né? É e mais da indústria. mais ou menos, assim, eu acho que tem utilizado. Assim, igual eu tô te falando, né? Eu tô falando sobre uma evolução das máquinas junto com a evolução dos filamentos. Tá. Aí, antigamente era muito mais difícil. Hoje as extrusoras mais modernas, elas são muito mais fáceis de imprimir TPU do que eram antigamente. Então, Tá. essa ideia que eu estou dando de secar o filamento numa secadora Uhum. a gente está refinando um detalhe que antigamente era Tá. ou não conseguia imprimir e hoje a gente consegue, mas aí eu estou melhorando uma qualidade. Não é mais eu não consigo imprimir. Eu consigo Uhum. imprimir, mas eu quero melhorar a qualidade. Diminui um pouco a velocidade
e E se utiliza o tiver, secador. utilize uma secadora. E aí, É, as meninas dentre falam eles, mais para poder unir as peças em isso. PTU, né? E aí a É, gente tá, tá fazendo os testes, né? Para cada vez mais divulgar, né? Vários tipos de materiais, principalmente os flexíveis, né? Vamos para a flexível, quarta? flexível é muito pouco utilizado ainda, mas eu acho que tem um potencial muito Sim, grande. muito É muito grande, bom. muito grande. Para a quarta pergunta, Não, falando de inovação, quais as novidades da 3D Lab em desenvolvimento, tanto em materiais quanto em máquinas? tá. Eu venho acompanhando aí, né? Mas assim, é importante, às vezes você quer já aproveitar para divulgar. Legal. Eu tô até com um testando aqui, ó. Mas, igual eu falei, eu adoro fazer entregas filamentos que agregam algum valor. Tá. Hoje, eu sempre caminhei para o lado dos materiais de engenharia que agregam resistência mecânica ou resistência térmica. A indústria compra muito isso. E aí eu vou falar um pouco das máquinas lá, eu volto nesse assunto. Mas hoje é que a gente tem desenvolvimento nylon, que a gente consegue imprimir com máquina aberta e sem aquele estresse de passar coisa na mesa. Quem já imprimiu nylon aí Olha, sabe que show. depois que a peça tá pronta, assim, ó. Aí o Olha, Cleber tá que perguntando se eu vou demais. lançar na Vai Expo. lançar na Vou. Expo. Eu tenho um nylon de extrema facilidade de impressão. Eu fiz o nylon com fibra de carbono, que a Bambulab já tem esse material. Então, a gente tem o nylon com fibra de carbono, que é o material da Bambulab, e esse material também foi Nossa, amiga, eu desenvolvido. vou querer testar, porque fibra de carbono eu amo. Olha que E show. além do aspecto visual, que é aquele aspecto fosco que ele dá, Uhum. ele agrega um monte de coisa mecânica, né? Então, assim, hoje a gente tem, eu vou ser bem sincero, assim, o mercado está tão aquecido para filamento Tá. que a galera demanda materiais básicos, que é PLA branco e preto. E aí é Aham. difícil você conseguir entregar a demanda inteira. Então, normalmente eu estou indo para a fábrica domingo, ficando lá, eu peço a alguém e falo assim, ô, vamos comigo domingo lá para a gente brincar de desenvolver materiais, porque eu não acho que a gente tem que parar. Porque hoje o mercado exige entrega de volume e Sim. preço, né? Mas aí preço é outra área. Não, Mas amiga, esses dois essa materiais, parte que você falou do Carbon, né? A gente, por fazer guitarra, é tão importante, sabia? Eu testei quando eu iniciei, eu tenho mais 3 linhas, eu quero cada vez mais introduzir, sabe? E de outras marcas para poder testar, na, porque é o que você falou, Brasil, poxa, fácil acesso, precisa valorizar o mercado, né? é isso aí, eu acho que assim, ainda existe aquela questão do o importado é melhor. Uhum. Pô, o Kleber tá aí para falar, tem várias empresas no Brasil que entregam qualidade semelhante ou melhor Sim. até. A gente consegue desenvolver, só que o pessoal fala, não, eu vou pagar caro lá fora. Eu já cansei, eu compro material do mundo inteiro, Uhum. de vários materiais, de várias marcas famosas, que às vezes vem com material ruim. E assim, não é garantir que o material caro é bom, né? Então, é literalmente gastar um tempo, ver o que a galera tem usado e tem falado bem do mercado para fazer. Sobre máquina, eu acho que a Uhum. gente fica refém hoje, principalmente do mercado chinês, né? Sim. As duas China, principais marcas domina. as duas Uhum. principais marcas aí que estão liderando o mercado, que é a Creality e Bambolab, elas estão Sim. desenvolvendo, elas estão numa briga boa de desenvolvimento. Então, eu tô com uma H2D aqui imprimindo, então já tem dois bicos. Isso, a primeira peça que eu fiz com dois bicos, todo mundo imprimindo cor. Falei, que imprimindo cor? Eu peguei um PLA e misturei com flex em cima. Então, Que assim, te abre demais, uma amiga. gama de utilização muito grande que dá Aham. para fazer muita coisa. Então, eu acho que as inovações de máquinas, a gente está preso no desenvolvimento dessas duas principais máquinas chinesas. Tem outras Uhum. que estão chegando, a N-Cube, que é FlashForge, mais um monte, Ó, gurizada mas falando que vocês não perdem para estrangeiro, não, ó lá, na tá qualidade. vendo? Obrigada. Não, igual eu falei, tem Show. várias marcas no Brasil e a 3EX é uma que
a gente está entregando material de qualidade Show, mundial aí show. e que dá Eu para ia falar fazer. assim, vocês mostraram, né, muito essa semana, além da, né, a Rai, né? Você também já testou bastante? Tá Já testei. gostando? Eu acho que da Creality, assim, essas duas máquinas que Tá. chegaram bem forte para brigar ali com a Bambu, uma briga muito boa. A Creality High tá bem próxima da Bambu Lab A1, tá? Ela tem Liberei, algumas ficou coisas, com uma Rai, né? Eu ficou com olhei. uma High e uma K2 Plus. Tá, show. É, Olha lá, já vai ter mais conteúdo ainda pra gente acompanhar. as máquinas troca de cor, né? Se falar no geral, Uhum. é a que tem lançado, tem puxado os lançamentos aí. E essas máquinas, a Bambu chegou e chegou, e aí agora a Uhum. Bambu Lab, a Creality chega com esses dois modelos que eu acho que ela vai bater de frente, se não já está batendo. Me Que show. surpreendeu, tá? Quem O que a usou, gente quer é isso, né? Que tenha opções, que as pessoas consigam, né, muitas vezes pegar a sua farm e dar uma atualizada, né? Então, assim, a gente conversa com muitas gurias. Essa semana entrou uma menina no grupo que tem 9 máquinas e ela começou há 6 meses, porque ela já teve uma demanda. Então, poxa, aí entra uma outra, ah, não, tá vendendo 3 máquinas, tá? Mas por que você tá vendendo, guria? Porque eu quero dar uma atualizada. Então, assim, muita gente chega, entra no mercado, consegue, né, empreender e também quer depois estar com atualizando. Por isso que é certeza, importante, né? com certeza Olha lá, a outra recorrência guria desse falando. mercado Aham. é, a recorrência desse mercado é grande. Quem realmente empreendeu e consegue empreender, ela está voltando assim, a gente acompanha aqui clientes que voltam aqui quase que diariamente para adquirir ou novas máquinas ou novos filamentos, né? Ai, que show, amigo. Vamos para a quinta, né? Então, assim, hoje a gente deu um feedback aí para a galera, né? De toda a linha da 3D Lab, né? Para quem entrou agora, vai ficar depois gravado, tá? Mas, assim, para quem está começando, vale mais a pena investir primeiro numa boa impressora ou em bons filamentos. Qual que é o equilíbrio ideal? Eu falo que é um pouco híbrido, assim, a gente tem que ter um pouco dos dois, né? Você pode passar um Então, pouquinho. eu acho assim, a boa impressora hoje, normalmente, antigamente, o preço era associado a volume de impressão. Então, Tá. máquinas maiores eram mais caras. Aham. Hoje, hoje as máquinas mais caras é as que são mais plug and play, né? Você não precisa ter muito, gastasse muito tempo, né? Eu brinco aqui que Precisa eu mexo ficar com impressão, calibrando a eu, mesa, né? é, eu mexo com impressão 3D desde 2008. Aham. Aí as máquinas mais novas, Aham. na primeira impressão, o cara que nunca imprimiu tira Imprime. uma peça É, 90% do que eu aprendi, do que eu sei nesse tempo inteiro. Então, assim, sim, as máquinas estão muito mais prontas. sim. Então, eu investiria em máquinas mais modernas, que sejam mais autônomas, e essas Uhum. Uns máquinas mais novas, filamentos, né? do que até pegar máquinas industriais, porque aí a gente dá um salto, né? Eu tenho máquinas ali de 2 a 5 mil reais ali que Uhum. entregam uma qualidade muito boa. E acima disso eu tenho máquinas de 15, 20 mil reais que entregam muito mais, mas para começar eu começaria com essas máquinas ali de 3 a 5 mil. Agora, quanto a Show. material, é o que eu falei. A diferença do preço pelo que você vai fazer, vamos supor, essa peça na minha mão. Com 1 quilo de material, você vai fazer, sei lá, 50, 100 peças menores. A diferença que isso vai dar no material que é 70 reais, que é considerado barato, para o material que é 90 reais, que é considerado médio, para que você vai arriscar por conta de 20 reais, que no final da conta vai dar centavos, Sim, arriscar no material duvidoso? sim. Então, eu iria numa máquina de entrada moderna com um E um filamento PLA, de qualidade, e tá, o PLA, tá. com certeza. Sim, inicial Aprenda, PLA. aprenda a Eu, usar o eu, PLA. eu até fiz aqui, né? Tomei a liberdade. Assim, se a gente fosse fazer uma simulação hoje, tá? De filamento, qual? PLA, PLA. né? A gente já falou disso. Mas assim, hoje, uma máquina de filamentos para iniciar aqui, qual que você.
É, Pra eu, mim tá eu, bem. se não precisasse de troca de cor, se não Tá. precisasse de troca de cor, eu Hum, iria numa Ender 3 V3 ou Show. V3 KE, que é uma máquina aí de 2 mil Fizemos várias reais. enquetes, né? A gurizada gosta bastante, né? Se Porque aguenta precisar, bem, né? Eu falo que ela é bruta. é, eu iria de Ender 3 V3 KE. Se o orçamento Tá. apertar um pouco, pode até descer na SE, mas sim, eu iria numa KE ou numa V3 ali. Para Se iniciar precisasse, certinho, aprender a configurar a máquina, acho que é importante também, né, amigo? Por então, mais que tenha essas modernas, a gente fala. E de resina? De resina, assim, você de que imprime em resina, resina. Tá, hoje eu tenho duas máquinas de, assim, um negócio que eu falei, área de impressão, quanto mais peças você conseguir fazer, tá, isso é muito bom. Então, ou eu iria nessa nova Helot R6, que tá. é, eu vou falar das máquinas E é porque importante, assim, você é, tem essas máquinas, você porque assim, vende. eu vou falar uma coisa assim, eu já trabalhei com várias marcas que são Tá, muito boas, que hoje a galera compra muito, tá? E tá. são boas, a máquina é boa. Mas eu, enquanto empresa, eu preciso dar garantia e ter peças. Então não Sim. adianta a máquina ser só boa. Eu tenho que ter a garantia para mim que quando ela estragar, porque ela vai estragar, tudo estraga, Uhum. eu vou ter peça de reposição e eu vou ter como garantir para o meu cliente que a máquina dele continue. Então, Show. por isso eu falo sobre a Creality, que é o que a gente das máquinas de resina. Então, eu iria de Helot R6, que é uma Tá. máquina de 1.500, Super R$ 1.600, acessível. Quando você fala excelentíssima de máquina, resina, né? com a Porque área a com, resina é cara, é né? cara, é cara. Então E precisa ter uma máquina boa, mas também tem que guardar o dinheiro para comprar resina. exatamente. E a resina eu entraria numa resina instantânea mesmo, porque Tá. é aquilo ali. Vamos no padrão, porque Uhum. depois que a gente aprende a usar a máquina e a usar o filamento ou a resina, Uhum. aí você evolui para outros materiais, porque aí você vai ter Sim. certeza que não é um problema do usuário ou que não é um problema da máquina. Às vezes é algum parâmetro que tem que regular. Então, refinem a utilização com materiais de entrada e aí depois a gente vai evoluindo para. Show, não, maravilhosa a sua resposta. Eu sou sincera, porque assim, eu falo toda live disso, toda live com elas. Porque cada uma tem uma máquina, tem uma experiência, mas assim, a gente vai chegando num consenso. Porque hoje vocês têm toda essa experiência, porque o pessoal vai até vocês para suporte, Isso. né? Vai até vocês porque quer trocar uma máquina. Então é isso mesmo. É o que toda live a gente acaba reforçando essas É, questões. aí, Adorei, assim, adorei. não teve a pergunta, mas eu compraria Aham, em empresas que tenham know-how em impressão 3D, porque sim. assim, se não estragar, beleza, mas primeiro, tem muita máquina vendida sem nota, e aí uma informação Que nem garantida chega, que né, amigo? Que nem chega para a não, pessoa. Vamos falar a verdade, né? assim, aí imagine que ela chega, você comprou ali no Mercado Livre, Aham, a máquina vem sem nota. Se ela não deu problema, beleza, lindo e tal. Se ela deu problema, ele só vai saber que não tem nota na hora que ele for acionar a garantia. sim. E tanto a Bambolab, quanto a Creality, quanto a Flash Forge, quanto a N-Cubic, todas elas, elegou, só dão uma garantia no Brasil com nota fiscal do Brasil. Então, Sim. para quem compra no AliExpress, não existe nota no AliExpress. O Tem muita AliExpress são. gente comprou scanner, né? E aí vieram, né? Olha, tal, e assim, não tem jeito, não comprou. Não Então, comprou. Exatamente. Se você não tem nota, você não comprou. Você está com produto e aí isso é um problema. Então, assim, para quem está começando a empreender, eu acho uhum, que é bobeira você arriscar perder uma máquina, às vezes por conta de, sei lá, 100, R$ 200 mais barato, sim. e perder um produto e ter que começar de novo, porque você estava economizando. Então, E não a economia, ter o ela suporte, né, amigo? Não ter o não tem suporte que é o nada. essencial. Às vezes a pessoa não consegue nem montar a máquina direito, Tem porque não tem tem o várias suporte. empresas que colocam só a máquina. Assim, os marketplaces como um todo, eles Uhum, colocam a máquina lá na sua casa. uhum. Se chegar, né? Claro, tem uns que nem entregam. Não, tem casos de guria que não chegou. A máquina que É. eu posso falar. Mas quando
entrega, ele literalmente, aí você pergunta, "Ô, eu tô tendo problema", o cara fala assim, o que que é uma impressora 3D? O cara tá Sim. vendendo um produto só porque ele viu que dava para comprar por 10 e vender por 15 e ganhar 5, entendeu? É. É injusto, né? É justo. Infelizmente, assim, a gente tem que passar a realidade, né? Isso É isso acontece aí. muito. Amigo, vamos para a sexta. Ó, Quais impressoras a 3D Lab recomenda para diferentes perfis de empreendedores? Eu gosto de falar porque, assim, eu coloquei alguns, mas se você quiser, decoradores, colecionadores, engenharia e joias. Mas, assim, passa um pouco da experiência dos seus clientes para a gente, assim. Quais que tá, são ideais? vamos lá. Essa é uma pergunta difícil porque não existe uma máquina ideal É. para o ramo. Uhum, Então, assim, eu tenho empresas de joias que utilizam filamento. Só que, assim, uhum. eu tô dando um exemplo bem das duas pontas, porque normalmente o mercado de joia usa máquina de resina. Então, a Sim, pergunta é: para o mercado de joia, vai no de resina. Por quê? Porque o tá. detalhe que aquele mercado exige é a máquina de resina. Porém, Uhum. existem várias utilizações que o pessoal, às vezes, ele vai fazer o molde do mercado de joia. Então, tem que entender um pouco mais a fundo. Mas eu vou falar no genérico, né? Assim, no mercado de decoração, noventa por PLA, né? cento vai no filamento. A É. maioria. Uhum. Foi o que então? Foi decoração, máquinas de filamento no geral e normalmente máquinas abertas, porque decoração normalmente é feito com PLA e aí ele te dá a opção de cores Uhum. e é fácil de imprimir e a máquina Colecionáveis. aberta, a máquina Colecionáveis. Resina, né, isso. amigo? A colecionável tem duas, eu vejo uma mescla grande. A galera Uhum. às vezes imprime partes maiores em filamento e os detalhes, vamos supor que ele vai imprimir um boneco. Uhum. A mão, o rosto, ele imprime na de resina Uhum. e o resto do corpo, imagino que fosse um boneco, com a máquina de filamento. Então, e normalmente em PLA também. Uhum. Então, o mercado de Miniaturas, colecionável, resina, né? Miniaturas, resina. miniatura 90 e tantos Detalhes, por né? cento resina, que aí já vai muito detalhe. E Mas, engenharia. Engenharia, amigo. e a engenharia, hoje, a gente também desenvolve resina. Tá. Mas, assim, os meus filamentos Uhum. são muito mais resistentes que as melhores resinas. Eu tenho Olha. resinas caras, de alta capacidade, mas Uhum. ainda eu aconselho para o mercado de indústria, de engenharia, ainda eu acho que o filamento ele Ai, que agrega bom. mais. Ai, é É, bom saber. Porque assim, hoje máquinas até para essa parte de engenharia, né? São as máquinas gigantes industriais, né? A gente tem algumas gurias testando algumas máquinas, principalmente essas que estão iniciando no mercado. E às vezes vou não dar um consegue. exemplo assim. Materiais, quanto mais de engenharia, existe uma pirâmide que coloca os materiais, os polímeros, que são os materiais plásticos, em escalas. Quanto mais Sim. você vai subindo essa escala, Uhum. mais o material vai te exigir uma máquina diferente, Você tá? estava naquela feira Então, agora, né? Na MAF lá, né? isso, Você é teve Expomaf, a contato. gente. Eu fui no espaço aqui em São Caetano, que fica, né? O Kleber lá, e eu tive esse contato, né? Com máquinas gigantes, inclusive de filamentos gigantes. Mas nem todo mundo tem. O que que você pode passar da novidade lá do evento? Você Então, viu? a máquina gigante hoje, o que Uhum. tem acontecido, você pegar a própria K2, a Tá. X1, as linhas industriais, né? Porque aí a gente Uhum. tá subindo a X1E, que tinha agora a H2D, né? Uhum. Aí a K2, que é o lançamento da Creality. Uhum. E os materiais de engenharia, eles exigem temperatura do bico mais alta. Então Uhum. essas máquinas já chegam a 350 graus. Antigamente a gente chegava a 260. Então a gente está Sim, falando de um ganho de 90 graus no bico, é muita coisa. Ele bastante. abre um mercado de variedade de material muito grande. Uhum. E uma coisa muito boa, que aí funciona até para o ABS, que é o material básico, é o aquecimento forçado da câmara. Uhum. Então, hoje, da linha da Bambolab, existem duas máquinas que têm isso, que seria a X1E e a H2D, e da linha da Creality a K2 Plus. Existe Show. a Sirmun também tem, e a linha industrial toda, né? A Creality ela tem uma linha industrial,
acima Eu dessas tenho máquinas que são uma guria que tem a Firbus, Sermon, TR uma do grupo. 5060. É, ela é engenheira, ela É tá lá isso no aí. sul. Aí, Sempre tá para falando. esse tipo de utilização, essa máquina vale muito, porque você imprimir com fibra de carbono, o bico o material é muito abrasivo, então o bico vai acabar muito rápido. Sim. Material com outros tipos de carga também Ela tá são fazendo as normalmente abrasivos. turbinas, ela fez, acho que ela tem 30 turbinas que ela tem que entregar, ela já fez 27. É, Aí ela é fala, um, Ana, eu preciso deixar minha bala porque é ela que entrega melhor pra mim. É engraçado, né? É é. importante. Show, amigo, adorei. Vamos pra sétima. Gente, se tiver pergunta, o pessoal tá te elogiando aí, uns dois, três, ó. Como a 3D Lab trabalha com testes de qualidade, controle de filamentos, há certificações e padrões específicos? Você acabou de falar, né, da parte do ISO, mas se quiser dar uma. Tá. Isso. A gente tem a ISO 9000 que garante o processo. Uhum, Então, na verdade, a ISO é uma garantia de processo. Ela só fala assim: você reproduz sempre essa mesma forma de produção. Então, a gente garante que padronização, você né? Uma comprou o filamento padronização. hoje, daqui 3 meses, ele vai ter um grau de repetibilidade muito grande. Uhum, Porém, dentro do nosso processo, e aí eu estou falando em 12 anos fabricando filamento. Tem isso é 12 importante. anos que a gente tem melhorado o nosso processo de filamento e tem muita coisa para melhorar ainda. Então, dentre variação de diâmetro, hoje a gente vende lá com 0,05 de variação, mas o meu filamento tem mais ou menos 0,02. Então, ele tem Tá. um controle dimensional incrível. O enrolamento é muito importante. Normalmente o pessoal reclama ali do nó, às vezes não está enrolado tão bem. Para quem tem comprado os novos lotes, tá vendo que a gente tem conseguido, na maioria dos casos, aquele enrolamento perfeito que sai um do lado do outro ali, e isso dá uma qualidade muito grande. Sim. E a utilização de matéria-prima de excelência. Então, eu acho que tem inúmeras coisas de. O nosso saco a vácuo, ele protege a umidade, a gente coloca sílica interna. O nosso Sim. carretel é um carretel que tem um controle dimensional que cabe nos Ó, falei AMS. Então, com assim, papai, ó. Ô, amigo. Falei com ele essa semana, papaizão. tá vendo? E aí. Quem que é? Eu não vi, não. É o Diego, ó. É o Diego, entrou aí? Eu Show. não tô conseguindo ver quem Não, que tá mandando, mas um monte de abraço gente para todo entrou mundo aí aqui. que falou comigo. E Eu quando depois eu vou. eu vejo, eu falo, né? É Depois eu importante, né, vou, eu amigo? vou rever a Vai, live, eu rever a vou falando. galera. É importante essa coisa de padronizar, principalmente porque, assim, às vezes essa coisa da gente catar, pôr numa máquina o filamento, guardar, depois tirar, né? Essa coisa de dar nó, né? Muitas vezes tem gente que perde a máquina. Então é muito importante Muito. ter esse cuidado, né? E ensinar, né, o usuário lá. Tá dando um parabéns aqui, que legal. Ó, essa parte de certificações, eu ia falar assim, normas internacionais, você falou que sempre seguiu, mas assim, hoje o produto nacional, seguindo todas essas normas, qualidade é ótima, né? Então, não É, tem o que falar, né? a norma internacional, tem muita gente que vende isso como marketing, tá? Tá dando para Uhum, escutar aí? Tá normal, né? uhum, Tem gente que vende isso como marketing, mas assim, a norma internacional, ela garante poucas coisas. Ela não tem aquele controle de falar assim, nós vamos pegar e fazer um teste químico para ver tudo que está ali dentro. Então, normalmente é dimensional do caetel ou dimensional do diâmetro do filamento. Ela padroniza coisas básicas. E isso uhum. já Já é é muito bom, porque ótimo. tem um monte Se de todo gente que mundo nem seguir, controla, né? né? É isso aí. Show, adorei. Aí agora vamos para a oitava, amigo. Você acredita que o futuro da impressão 3D no Brasil está mais voltado para a indústria ou para o consumidor final, o empreendedor criativo? Porque assim, hoje a gente fala, né? Tem gente que consegue, como você já tem toda essa experiência, né? Então tem gente que faz muito para o público hobbyista, né? Gosta de falar, mas assim, a gente também tem que falar em larga escala, porque é o que mantém a indústria, né? Ó, vou dar um exemplo, assim, porque essa pergunta eu já permeei ela por várias vezes. Tem hora que eu falo assim,
Ah, o futuro, se você assistir alguma live minha que eu falei, não, o futuro é o consumidor final, que vai Aham. ter uma dentro de casa, e aí a gente está vendo exemplos novos aí Sim. da Philips, de empresas grandes liberando o arquivo STL para Uhum. você resolver problemas caseiros. Então, assim, eu ainda continuo acreditando que Consumidor final. consumidor final é um futuro, porém, aí eu vou dar uma informação mais atualizada. Tá. A gente tem vendido para grandes empresas e assim, grandes gigantes, né? Porque antigamente, eu vou falar a minha opinião. Todas essas grandes empresas, elas sempre tiveram muito dinheiro. Uhum. E existem máquinas que entregam qualidade pagando muito caro. E Sim. aí, quando você tem dinheiro infinito, o comprador dessas empresas ele ficava com medo de colocar uma máquina de menor custo e não resolver o problema na indústria. E o cara falou, mas quem te pediu para economizar? Tipo assim, meio que Tá. grosseiramente resumindo a Aham. conversa. Porém, hoje, a gente tem vendido para indústrias gigantes, e eu vou dar exemplo de Petrobras, É, WEG isso que eu ia Motores, falar, Petrobras. são das maiores empresas do Brasil, Uhum. comprando máquinas como Creality, Bambolab, comprando filamentos que a gente produz aqui e vende por R$ 100 o quilo. Tá. Antes era vendido a 1.600. É o Nossa. mesmo produto, só porque ele tinha um chip ali, às vezes. Então, eu acho que assim, a indústria começou a entender que as máquinas de consumidor final, as máquinas de baixo custo, elas Uhum. estão entregando qualidades tão boas quanto melhores das máquinas caras de antigamente. E a gente tem entendido que. E aí eu vou te falar uma coisa que está sendo muito legal. Eu Aham. conheço várias pessoas que trabalham em empresas grandes, que lá existe uma máquina extremamente cara, extremamente boa, com um filamento extremamente caro, porém ela tem uma Creality, uma Bambolab, uma máquina em casa, Um lab ela, onde ela tem ela máquinas. imprime na casa dela e leva o produto para a empresa, porque é mais fácil do que ela gastar o Sim. tempo e às vezes o filamento é antigo e tem umidade. Ela fala: ah, não, vou imprimir aqui que o custo é tão barato de uma peça, e ela leva e ganha, faz o nome dela lá, pronto. Agora você falou o custo, porque hoje para a indústria o custo é o problema, né? É, A e manutenção de uma máquina muito cara, né? não, e a Olha máquina que fica legal. mais parada porque tem pouca gente que mexe. Então, assim, uma máquina dessa desse preço, às vezes o cara compra três para usar uma. Se uma estragar, ele tem uma reserva. Sim. Vale muito mais a pena do que gastasse aquele tempo e dinheiro que ele tinha lá. Então, eu falo de consumidor final, mas eu acho que aí eu falei da indústria grande. Aham. E agora eu vou falar no meio que aí é o mercado que eu tenho visto que tem crescido bastante, que é o microempreendedor. A impressora 3D, Aham. ela é uma ferramenta tão boa para você gerar uma empresa nova, que com uma máquina você é uma empresa que você tem um produto que é vendável. Então, assim, esse novo mercado é muito bom. Com uma máquina a gente faz mais com um salário mínimo hoje. Então, por que não fazer, né? Por que não Sim, empreender? sim. Na verdade, o custo é menor e você consegue produzir, né? E aí depois, conforme a demanda, você vai aumentando a sua farm, né? Isso, Muito claro. legal, E muito trabalhar legal. para a Eu, gente eu ia mesmo é falar muito essa bom. parte de prototipagem, né? Porque assim, a gente falar que hoje tem os labs, porque tem muito essa coisa da prototipagem rápida e os testes, né? É, Para poder ter um produto a final, né? prototipagem, ela Uhum. sempre carregou a impressão 3D. A Uhum. impressão 3D ela foi criada para Maldini. prototipagem. Aldine, Ah, você entendeu? lindão. Eu perguntei do evento para ele, do seu evento. Vai ser agosto? Isso, aí normalmente a gente faz agosto ou setembro. Tá, O porque aí pessoal do ele marketing falou para mim, pergunta pro Brian na live, olha lá. a gente faz esse evento já tem muito tempo Eu e a quero gente ir esse adora. ano, hein, amigo? Quero Vai, ir. O Jimmy vai, ó. vamos. Eu falei pra ele. Todo mundo já está convidado aí, vai ser bem Oba! legal. Aham. E além do evento, a conversa, são todos amigos que a gente Que senta aqui e conversa de legal. todos os assuntos, vale muito a pena. Show, show. Então, essa parte da indústria, então você falou, é híbrido para você. Tem essas Isso. duas frentes, né? Tanto essa Hoje, parte do. aí, bem atualmente, eu acho que
a indústria, porque são menos indústrias, Uhum. só que ela compra um volume muito alto. Tá. Então acaba que compensa ali ou no valor ou na quantidade usada, né? Eu fico Mas pensando, essas máquinas gigantes, tá? Me tira uma, uma curiosidade. Eu falo com elas, enquete curiosa, aqui vai ser live curiosa. Para você hoje ter uma máquina dessa, você precisa colocar a matéria-prima lá, os polímeros. Quanto que paga num, vai, uma caixa, um saco gigantesco? Me fala, mais ou menos, R$ 7.000? Você falou aí um. você tá falando de uma máquina que usa grão É, ou que é, usa grão? grão, Isso. isso, bruto, antes de passar pelo processo. É porque assim, vou colocar aleatório. Vamos supor que um grão de um polímero, na média, vai ficar em torno de R$ 30 o quilo. Tá, Beleza. Só que a maioria das empresas que vendem o polímero, eles não vendem menos que uma é tonelada. isso que eu queria saber. Então, se Ah, você está falando que é 1.000 vezes 30, ah. a gente está falando que R$ 30.000, né? Nossa, eu achando que eram 7.000, R$ 30.000. Olha isso. Mas assim, é claro que eu fui no genérico. Tem Hum, empresas que conseguem vender em menor escala, só que aí vamos supor, vou te dar um exemplo. ah, O ABS, você vai comprar lá por R$ 30, o ABS, o quilo do ABS, de uhum, grão. Se você quer comprar só um pouquinho, ele vai uhum. ser R$ 70 o grão. Sim, Só que eles vão acrescentar aí o, é, o uma margem filamento é mais tipo barato. alta. O Aham. filamento é mais barato. Então, assim, Lógico. É. eu acho que a máquina de grão, essas máquinas de grande escala, Uhum. ou é para um fluxo muito alto, porque realmente o grão ele não tem fio, então a extrusão dele é Sim, direta, ou material flexível. Então, quando é de grão, você consegue usar TPU de baixa dureza. Então, isso é tá. muito bom. Então, o mercado calçadista usa muito Uhum. TPU bem macio. E, mas, normalmente, a galera usa máquina grande de filamento, não de Tá. grão. O de grão Entendi. ela Com é quase industrial carretéis mesmo. gigantes, né, para filamento mesmo. Seria para a indústria, seria isso. Ai, que legal. Show, adorei. Agora vamos lá. Aí é futuro da impressão, acho que é essa daqui, né? Você acredita no futuro da impressão no Brasil está voltado para a indústria, consumidor final? Não, a gente Falou, acabou falando, né? Já. falou. Híbrido, é. Vamos para outra. Nona. Qual foi o projeto ou cliente mais inspirador que você já atendeu, né, com filamentos de impressora 3D? Eu falo porque é o que mais sai mesmo, filamento, né? É, assim, nesses anos inteiros, Aham. sempre a impressora 3D é a melhor forma de fazer um protótipo ou de uma coisa que é de difícil produção, né? A Uhum. gente, eu lembro de ter apoiado o pessoal do Mão 3D. Ó. Depois eu lembro que tem um cliente nosso, você deve saber, que faz prótese para cachorro, Ah, para animais como um todo. Esses sei. são muito legais porque a utilização ela tem uma função, não é só. Ninguém está Sim. querendo vender, né? Normalmente fala assim, ô, vamos utilizar. Na pandemia, a impressão 3D foi muito legal. A gente usou da impressão 3D para fazer muita coisa. Então, assim, Uhum. projetos inspiradores, eu acho que normalmente ele chega à demanda e a gente fala, nossa, que legal, vamos atender. Tá. Agora, o que me inspira que eu vejo, e aí, quando você vier aqui, ou quem vem aqui, a minha sala é muito próxima do meu showroom. E Que legal. eu escuto o pessoal falando. É muito legal quando você vê uma idosa e assim, minha vida, eu já fiz tudo. E aí ela compra uma máquina e consegue renovar Uhum. as coisas que ela voltou a fazer. Isso é muito legal, tem vários casos Que aqui. legal. Tem um caso até da loja Grifter, não sei se você conhece. A Ah, Tamires é cliente e amiga nossa há muito tempo. Eu lembro quando ela começou, ela teve um neném e ela tinha que ficar em casa, então a impressão 3D foi uma forma dela conseguir associar o filho dela hoje ela tem mais filhos, tem um monte de marca, ela tem literalmente uma farm. uhum. E, e assim, o que eu vejo é a história de uma pessoa que vem, às vezes, aleatoriamente, ou que perdeu o emprego, com a impressão 3D, voltando.
a gerar alguma coisa, seja felicidade, ou seja trabalho, ou seja o que for. Então eu acho Uhum. que eu vou resumir que o mais inspirador hoje para mim, tirando projetos que realmente a impressora 3D agrega, seria ver essa essa transição do nosso público. O cara vem aqui, compra uma máquina e depois ele vem numa felicidade falando que mudou a vida, que melhorou, que seja porque que brinca com o filho, que não tinha mais tempo, Sim. mas, né? Consegue. A gente fica final de semana, né, amigo? Imprimindo e Eu a adoro. gente brinca. O pessoal falando, a live tá show. O Di me mandou uma pergunta aqui pra você. Deixa eu ver. A impressão 3D ajudou muita gente lá. É isso mesmo, amigo. Total. Assim, eu acabei falando do projeto lá que você fez do Stitch, né? Stitch, falei certo? Assiste. E assim, eu brinquei no começo da live porque eu mostrei pra minha esteticista. Falei, olha, porque ela é fanática, ela tem tatuagem, adora. E aí eu mostrei. Falei, olha, o que que você acha? Ela olhou, ela ficou encantada, porque ela já tinha comentado comigo que tinha ido em outras lojas, visto. Ela falou, Ana, é tudo separado? Eu falei, sim. Eu falei, você tá vendo que ele tá montando? Aí eu mostrei e falei dos filamentos, né? Você utilizou ali 5 filamentos diferentes, não é? Influência. Entendeu? É, E assim, é muito legal, porque é uma maneira também de você, o quê? Tá com seu filho, tá com alguém ali, você interage, monta. É tão importante isso. Eu vejo que a eu, impressão 3D, a gente acaba profissionalizando as pessoas também, né, eu amigo? Eu É. acho que assim, que a evolução ela seguiu por vários aspectos. Porque a gente falou Uhum. de máquina, a gente falou de insumo, mas o software e os arquivos também hoje assim estão tão legais de imprimir. Então, Igual eu falei, eu imprimo há muito tempo. Eu tô com uma impressora na minha casa de novo. Eu tenho um filho pequeno também, então isso é muito aham. bom. Mas eu imprimo com ele. Ele outro dia, eu tenho um filho de 2 anos e meio. Eu conto isso aqui, ninguém acredita. Que Ele show! mexendo na impressora 3D dele, lá de Aham. casa, ele tirou uma capivara articulada. É claro que já estava fatiado, mas eu brinco e falo assim, ô Tá gente, no sangue, eu meu, falo pra meu todo filho mundo. de, meu filho de 2 anos e meio tirou imprimiu e eu tenho cliente aqui que não consegue. É claro que é uma brincadeira, mas tá tão fácil Tá. que tá muito, Daqui a pouco o você tá acesso tá. na mesa digitalizadora, você coloca ele, tá modelando já o Tá guri. modelando. Não, e ele fala assim, papai, deixa eu trabalhar. Aí ele pega a impressora 3D e fica lá mexendo. Ele acha Que que legal. trabalho é mexer na Leva ele impressora nos 3D. eventos, eu acho que é importante. Eu acabo, né, levando o meu e incentivo todo mundo, porque assim, é uma maneira, das vezes, eles verem outras pessoas que trabalham no mercado e meio que inspira, sabe? É, Um evento que eu fiz, a gente fez desenhos do meu filho. E a gente digitalizou, né? Colocou na impressão 3D e fez os slides. O pessoal ficou doido. Ana, você resgatou o slide. Falou, não, é o desenho do meu filho, é que eu não quero guardar o papel, eu prefiro guardar bonitinho no sim, PLA, né? meu filho tem 2 anos e meio, né? Ele vai fazer 3. Aham. O primeiro aniversário eu fiz lembrança de impressão 3D. O Uhum. segundo também, e provavelmente todos, Sim, é porque menino, Hot é Wheels, se bom prepara. demais. Vai fazer os módulos lá, Hot Wheels. Eu já dando ideia aqui. Show. Vamos para a última, gente. Obrigada aí, todo mundo que participou. Que conselho você daria para quem está entrando agora no mercado e deseja viver de impressão 3D no Brasil? Antes até de escolher qual impressora e gastar o dinheiro, eu acho que o empreender, ele serve, a parte do empreender, ele tem muito mais a ver do que você vai entregar para o público, qual dor que você vai sanar. Então, o meu conselho é encontre um produto antes até de investir. Se você tiver o dinheiro, investimento é sempre bom, principalmente na capacitação, mas eu indicaria de encontrar um produto ou serviço que você vai tirar dor de algum mercado ou de alguma pessoa, e aí sim você escolhe o melhor produto ou a melhor máquina para aquilo ali com o dinheiro que você tem no bolso. Porque não adianta também. Tem muita gente que, não, eu tenho que começar muito grande. Não tem que começar muito grande. Você tem que começar. Sim, E aí, a partir daí, você vai evoluindo. sim. E estudar, né, amigo? Eu falo assim, não tem que ter medo de errar. É uma coisa que eu sempre falo nas lives. Estudar,
Mas assim, hoje, esse conhecimento que a gente está passando aqui, técnico, gratuito, né? As pessoas elas têm que se antenar mesmo. Seguir. Você vê que a admiração é mútua. Você fala das lives, eu falo dos seus posts, porque assim, é todo dia um ajudando o outro a ter mesmo uma utilização para aquele produto, né? Muita gente às vezes não se liga, fala, eu não vendo, mas poxa, você faz um produto que onde você usa vários filamentos e a pessoa consegue, né, montar com o filho, é interativo, é articulado, que nem você falou, né? Tem Então, mercado assim, de mercado médico, né, que usa da impressão 3D, não, sim, não a parte da prótese que eu tô falando. Eu tô falando que, vamos não, supor, eu ah, acompanho, né? fonoaudiólogo, usa ali um Sim, sapinho que dá um barulho. Então, assim, uhum, a parte articular de montagem, tem tanta coisa que dá para fazer, que dá. eu acho que, assim, comece por Terapia uma coisa que ocupacional, você né? goste. Isso, terapia ocupacional. Isso. Comece por uma coisa que você goste Uhum. e aí, a partir daí, você vai Ó, o evoluir. pessoal falando, live espetacular, show, obrigado. Eu coloquei assim, também venha em eventos, participe de eventos, né? É muito importante. O público hoje técnico, né? Que todo mundo tem uma vivência, vai, frequenta. Então, assim, vá no evento da 3D Lab, venha nos nossos, vai na Expo. Isso é muito importante, porque é a troca de experiência. E a gente, quando se une todo mundo, a gente pensa mais, Não, né, certo. toda vez que a gente faz um evento, quando eu participo, eu adoro, tá? Que Eu bom, participo então da roda de você vai vir no conversa, meu também. eu participo da roda de conversa Sei, e assim, eu escuto cada coisa que eu falo assim, gente, cases, né? por que não No participar mais? final do Por que nosso não ter evento eu mais faço isso? isso. Eu É muito dou o bom. microfone para as pessoas falarem. É importante, né? Porque aí passa toda a experiência que nem você contou hoje, do seu início até. Então é muito importante. Foi pouco tempo, eu tenho mais Não, de essa é a 12 anos que a primeira de gente. algumas. Eu vou te É, chamar para pauta também e você me chame também. Ó, tem mais gente falando aqui, gente. Obrigado, viu, ô Brian, obrigado. Quero dizer que hoje vai ficar salvo aqui no nosso Instagram e no nosso YouTube, bom, tá? E siga aí, 3D Lab _ Brasil. Falei é isso aí. certo? Quem quiser tirar Tá. dúvida depois também, mande lá no nosso perfil Sim, que eu sim, respondo na mande. maior Ele prazer. sanou um monte de dúvidas, mas a gente não falta dúvida, né, gente? Fala aí. É. Não, Obrigado, sim, amigo. Esse do Carbo eu quero testar, viu? pode deixar. Até mais, tchau. Valeu, Até gente. mais, Boa gente. noite. Boa Tchau. noite. Boa noite, gente.